Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos partir para o vídeo. Partir, meu Jesus, é primitivo mesmo. Mas você já me conhece, você sabe que eu sou assim. Mas não é nada de mal. Agora é a sequência do vídeo 556. Você já conseguiu, eu já disse isso várias vezes, mas eu vou dizer isso sempre. Você já conseguiu separar o joio do trigo da seguinte forma, de que o sonambulismo, à luz da doutrina dos espíritos, é uma coisa, conforme aqui nós estamos tratando, e você já observou que o sonambulismo, de acordo com a psicopatologia da Terra, é outra coisa? O sonambulismo, de acordo com a psicopatologia da Terra, é um transtorno mental. O letárgico é um transtorno mental. O epiléptico é um transtorno mental. Aquele que sofre de catalepsia, de morte aparente, é um transtorno mental. Tudo para eles é transtorno mental. E quando não transtorno mental, é de ordem genética ou é de ordem hereditária. Mas olha só para você ver. Como não tem nada a ver. Como eu já disse outras vezes, é a mesma coisa que o aluno chega e fala assim, tia, o Joãozinho, né? O Joãozinho fala assim, tia, quanto que é 2 mais 2? Ela fala assim, 2 mais 2 é 5, bem. É o que a psicopatologia aqui na Terra faz. Agora, por que ela faz isso? Porque ela não estuda o perispírito, o espírito, e não estuda as vidas passadas. A lei de causa e efeito, de ação e reação, é o que eu bato nessa tecla. Me prove o contrário, que eu calo a boca. Agora, gente, para poder me provar o contrário, a pessoa tem que usar aquele termo assim, tem que ter bala na agulha. Porque, olha, o que eu tenho é resposta para tudo. Só que tem coisas, né? Que como Dona Leontina mesmo está aqui do meu lado, desse lado de cá assim, ó. Para você pode parecer esse lado direito, né? Olha a minha orelha como tá maior e mais vermelha. Porque às vezes ela pede para me falar alguma coisa, eu não falo, ela puxa a minha orelha. É porque é espírito parente, entendeu? Faz parte do consanguíneo, porque se não fosse, chinelo ia comer. É brincadeira, né? Então, pode os... Não. Pode, olha isso. Que isso? Questão 435 agora. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Isso é relativo e é complexo. É de acordo com a evolução também do sonâmbulo, é de acordo com a evolução da faculdade sonambúlica dele, porque cada faculdade ela encontra-se num grau evolutivo. Você entende que o aluno do primeiro ano ele entende até o número, vamos pensar assim, ele entende até o número 5, o do segundo ano ele entende até o número 10, o do terceiro ele entende até o número 15, assim acontece com a alma, com o espírito. Não somos todos iguais, somos todos desiguais. O único momento que nos igualam todos foi o momento quando nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas propensos ao bem, que não sabemos quando e nem como. Isso é só Ele que sabe, é segredo dele.
E ninguém nunca ousou a mexer nessas questões, porque não cabe a nós mexer nessas questões. E não adianta a gente ficar querendo queimar neurônio também para descobrir, que a gente não vai descobrir, não. E ó, não adianta. Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso, porque cada um está numa evolução, cada alma está num nível. Entendeu? Então, existe uma alma que ela consegue ver 5 espíritos. Eu estou só simplificando para você. Tem uma alma que consegue, no momento do sonambulismo, ver 5 espíritos. Tem uma outra alma. Vamos pensar assim: o marido e a mulher. Eles deitam. Eles entram no estado sonambúlico. A mulher vê 5 espíritos. O homem vê só 3. Por quê? Estado evolutivo. Estado evolutivo, aí. E acontece também de, às vezes, às vezes, acontece muito deles, o sonambúlico, lidar com muitos espíritos e não recordar. Não recorda por vários motivos. Porque na condição de sonambúlico, aquilo não o prejudica. Mas na questão, no corpo físico lúcido, se ele recorda, aquilo pode se tornar um empecilho em sua evolução atual. E pode acontecer também, por exemplo, num determinado espaço, encontrar-se 50 espíritos. Agora que você vai entender melhor. Num determinado espaço, encontra-se 50 espíritos. Mas o sonambúlico só consegue enxergar 20 espíritos. Ele consegue enxergar só 20. É o nível evolutivo dele. Ele não consegue enxergar os outros 30. Só que chega um outro sonambúlico, só para você entender. Mas isso acontece, viu? Eu estou dizendo assim dessa forma para você entender, mas isso é verdadeiro. Mas acontece que chega um outro sonambúlico, amigo dele, que já consegue enxergar 30. Aí o outro sonambúlico diz-lhe assim: olha, você está vendo ali aqueles 10 espíritos ali? Eu falo: o quê? Eu não. Eu só estou vendo esses 20 do lado de cá. Do lado de cá não tem mais ninguém, não. Tem mais 10. E ele se confabula com todos eles ali, aquele que está vendo os outros 10. Mas chega um outro espírito que consegue enxergar 40 espíritos. Como tem sonambúlico, que chega ali naquele espaço e não consegue ver nem os sonambúlicos e nem os 50. Ele vê apenas o ambiente. E ele relata para aqueles que se encontram no corpo físico: me encontro num ambiente totalmente vazio. E sendo que ali há presente, porque é presente, né? Porque, sendo que ali há presente 50 mais 4, 54 espíritos. Ou melhor, mais 53, né? Fora ele. Com ele, 54. E ele vê o ambiente vazio. É o nível evolutivo dele. É o nível evolutivo daquela alma. Como acontece de chegar um outro sonambúlico ali, eu estou facilitando assim para você, porque isso é verdade. Chega um outro sonambúlico ali e enxerga
55 espíritos. Mas como 55, Luiz? Olha, 54, 50 mais 4 sonambúlico, mas ele também é sonambúlico, que também é 55. Ele vê todos. E ele vê também outros mais que ali chegam. E pode acontecer desse que viu 55 não conseguir relembrar-se, não conseguir se lembrar de nada que viu lá. Como pode acontecer daquele que viu só 20 se lembrar de 100% do que ele viu lá. Você viu como que o negócio é relativo? É complexo? Que está dentro da evolução do ser? Você entendeu? O negócio, gente, é sério. Então, é na questão 435 que nós estamos esmiuçando isso. Você imaginava que na 435 nós iríamos dizer isso? Olha só. Pode o sonâmbulo ver os espíritos? Resposta. A maioria deles os vê muito bem. Entendeu? Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É o que eu acabei. Lucidez, evolução, conhecimento. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos. Ah, gente, tem outra questão aí ainda. E os tomarem por seres corpóreos. Sabe? Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. Sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Que essas visões, elas são muito assim, ou melhor, elas são mais compreensíveis aquelas almas que no corpo físico detêm conhecimento do espiritismo, que sabem que existe a imortalidade da alma, que o espírito vive no plano espiritual ao deixar o corpo físico através do sono, através do sonambulismo, através da morte aparente, através da letargia, não da epilepsia, porque epilepsia já é um transtorno não só neurológico, pela presença de obsessor, como também a presença de obsessor de vidas passadas. A epilepsia é um assunto que nós precisamos tratar à parte. Porque a epilepsia, ela é um caso assim, obsessivo. Entendeu? Que nós precisamos tratar à parte. Então, epilepsia não tem nada a ver com letargia, com catalepsia, com morte aparente, com ELA, que é esclerose lateral amiotrófica, né? Com sonambulismo, não tem nada a ver. Com ressurreição de Lázaro, não tem nada a ver. Mas essas questões todas não deixam de existir nelas influências de obsessores e de trevas, principalmente de acordo com como trata a psicopatologia da Terra.
Então nós temos que entender que nem todos os espíritos sonambúlicos, eles têm conhecimento de espiritismo. Porque eu conheço pessoas católicas, evangélicas, que são detentoras dessas faculdades sonambúlicas. Então, por eles não terem conhecimento do espiritismo e desses assuntos os quais o espiritismo trata e remonta as causas, quando eles afrouxam ali-se os laços perispirituais, eles se veem assim meio que perdidos. Olha só para ver. Isso acontece principalmente aos que nada conhecendo do espiritismo ainda não compreendem a essência dos espíritos, né? Aí tá certo. A essência dos espíritos. O fato os espanta, né? Então, esses sonambúlicos que desconhecem os fatos do espiritismo, eles se sentem assim, espantados, e falos supor que tem diante da vista seres terrenos. Então, eles não acreditam muito no que eles estão vendo. Eles não acreditam. Porque eles não acreditam na vida após a morte. Muito menos eles vão acreditar durante aquela faculdade, né? Aquele afloramento daquela faculdade, o sonambúlica. Muito menos ali eles vão acreditar naqueles seres os quais eles estão vendo. Então, por exemplo, mamãe e papai morrem. E um ali da família tem a faculdade sonambúlica, né? Se ele é evangélico, vou tratar de alguns assuntos agora. Se eles são evangélicos, todo mundo da família é evangélico, quando aquele sonambúlico depara-se com o papai e a mamãe no plano espiritual, que é verdadeiros, eles dizem assim: afasta de mim, Satanás. Eles dizem para os pais: afasta de mim, Satanás, porque Satanás, ele se apresenta na forma de todo mundo. Volta lá para o inferno do fogo eterno, Satanás. Ó, e é o pai e a mãe dele que está ali, o visitando. E ele está mandando o pai e a mãe para o inferno. Eu não acredito em espírito. Eu acredito na ressurreição, no juízo final, a ressurreição da alma. Quando todos os bons serão ressuscitados por Deus, ou por Jesus, né? Não sei, eles confundem tudo isso. Então afasta de mim esse cálice, Pai. Eu sou besta, né? Um amigo meu costuma dizer isso. Que se eu fosse palhaço num circo, eu não ia precisar de muito script, não. Né? De estudar muito material, não. Porque eu já nasci palhaço de nascença. Mas não é. A gente tem que ter, né, esse jogo de cintura. Você entende que tem certas coisas que a gente, pronunciando-as, movimentando as mãos,
tocando no queixo. Você entendeu? Tem muito mais valor, a pessoa capta mais do que a pessoa sentada aqui e fala assim, é assim, 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 assado. Agora, senta para você ver e fala assim, é assim, é assim, é assado, é sem assar, vai cru mesmo. Se tiver cozido a gente come, se não tiver a gente não come. Parece que fica até mais gostoso. Então, o fato os espanta e falo supor que tem diante da vista seres terrenos. Olha só para você ver, é o que eles acreditam. E Kardec faz um breve comentário, porque a gente está encerrando o assunto, né? O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, né? O mesmo se dá com esses que já desencarnaram, que ainda, né, se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. E é a realidade. Então analisa só para você ver. Quantos bilhões de espíritos vivem perambulando para lá, para cá? Não é? E que não sabe que já desencarnaram. Eu já narrei várias vezes, mas eu narro novamente. O espírito chega ao pé do meu ouvido no velório dele e me pergunta, porque nós éramos amigos, e me pergunta, Luiz, você está sabendo quem morreu? Falou baixinho, você está sabendo quem morreu? E eu peguei e falei para ele, não. Ele falou, se você ficar sabendo, você me fala. Eu, beleza. De repente eu vi ele abraçado à mãe dele. Eu vi ele abraçado à mãe dele. A mãe dele chorando e ele também chorando. E de vez em quando ele perpassava os olhos assim sobre aquele corpo e não reconhecia que era ele que estava ali desencarnado. Num estado totalmente letárgico. Cataléptico. Totalmente. Agora, catalético e letárgico de acordo com a psicopatologia da Terra. E é agora que eu gosto de dizer. Por quê? Porque ele se encontrava lá no estado de cegueira com a psicopatologia da Terra. Cego de conhecimento, que é a psicopatologia da Terra. Tá certo? É necessário ainda a psicopatologia da Terra. Mas você não acha que tratamento se concilia o tratamento perispiritual e espiritual, o paciente consegue se recuperar bem mais rápido, mesmo sabendo nós que existe os casos de transtornos de ordens neurológicas devido às transgressões de vidas passadas. Então, se a pessoa foi muito inteligente e ele lesou a área da inteligência por ter usado mal a inteligência, ele vai retornar na próxima existência com aquela área da inteligência lesada no cérebro. E pelo fato daquela lesão cerebral na área da inteligência,
ele vai apresentar um quadro de idiotismo, de cretinismo. Ele vai mostrar, ele vai apresentar um quadro de idiotismo. E isso a ciência prova. A única coisa que está precisando é meter o bisturi no perispírito e descobrir a causa dessas patologias. E não classificar como casos inexplicáveis. Porque a psicopatologia resume todos os casos da seguinte forma: casos inexplicáveis. Por isso que a ciência espírita não se detém onde as ciências, as religiões, as filosofias da Terra se detêm. Vamos ao próximo vídeo.